Olá, passageiros da Terra, tudo bom? Hoje eu vou trazer para vocês uma entrevista com um habitante do planeta Júpiter. Pelo menos na época ele era um habitante do planeta Júpiter, hoje já não se sabe. Queria deixar claro que eu consegui esse material na edição da Revista Espírita de 1858, como eu comentei no vídeo passado que eu traria e acabei trazendo. E também queria já deixar avisado que o link do PDF, né, eles disponibilizaram de forma gratuita. E o link eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser entender melhor, ler mais, né? Porque com certeza lá vai ter muito mais informação do que nesse vídeo que você está assistindo agora. Então, é uma entrevista e ela é dividida em partes. Hoje eu vou ler e comentar a descrição de Júpiter, o estado físico do globo, no caso do planeta, né? E o estado físico dos habitantes. Você encontra esses tópicos que eu vou falar hoje na página 171 do PDF que eu deixei aqui na descrição. E o título é Conversas Familiares de Além Túmulo. Tem muito mais informação nessa edição e quem quiser se informar melhor, né, tem informações sobre os animais em Júpiter, sobre o estado moral dos habitantes e tem informações sobre outros planetas também. Na parte que fala sobre Júpiter e outros mundos. Só que aí esse tópico está um pouco antes, na página 112. Porque se vocês forem dar uma olhada, é um arquivo bem grande. Até é estranho, né? A gente pensar uma revista, mas tem bastante coisa lá. Eu só peço que, por mais que seja a revista espírita, a revista de Kardec, né? Que eu realmente julgo como uma contribuição e tanto, eu peço que sempre mantenham um senso crítico e analisem. Por quê? Por melhor que seja o médium, a pessoa que está fazendo a ponte, né, para trazer todas essas informações, nem sempre sai tudo tão limpo, tão perfeito. E é normal, né? Então, assim, eu peço que analisem o que está sendo dito, porque a gente não precisa e nem deve acreditar em tudo que a gente vê e escuta, né? Mas também é bom a gente saber aproveitar o que tem de bom e valorizar o trabalho dessas pessoas. E eu trouxe esse material hoje porque eu acredito que realmente tem um peso, assim, esclarecedor e também eu incentivo a expansão consciencial com certeza, assim, ter contato com esse tipo de informação. Então, vou dar início à leitura da entrevista e com certeza vou fazendo alguns comentários ao longo do que você me falado. Onde te encontraste ao deixares a terra? Nela ainda me demorei. Imagino que a pessoa ainda ficou um tempo em dimensões mais sutis. Em que condições estavas aqui? Se referindo à vida na Terra, né? Sob os traços de uma mulher amorosa e devotada. Era apenas uma missão. Essa missão durou muito? 30 anos. Lembra-te do nome dessa mulher? É obscuro. Acho que a pessoa não quis revelar, né? Isso aqui foi traduzido do francês. Eu não sei se alguma coisa ficou perdida na tradução ou se a pessoa quis dizer mesmo que é obscuro. A estima em que são tidas tuas obras te agrada? O que foi feito, né, pela pessoa? Estou perguntando se agrada. Isso te compensa dos sofrimentos que suportaste? Que me importam as obras materiais de minhas mãos? O que me importa é o sofrimento que me levou. Infelizmente, né? Mas dá também pra falar, né, que assim, a experiência, né? Não só o sofrimento, mas a experiência também eleva, né? Sofrimento é experiência, né? Com que objetivo traçaste pelas mãos do senhor Victorien Sardou os desenhos admiráveis que nos deste sobre o planeta Júpiter, onde habitas? Com o fim de inspirar o desejo de vos tornardes melhores. Desde que vens com frequência a esta terra que habitaste tantas vezes, deves conhecer bastante o seu estado físico e moral, para que possas estabelecer uma comparação entre ela e Júpiter. Rogamos-te, pois, nos esclareça sobre os diversos pontos. Estou pedindo para esclarecer sobre diversos pontos, né, fazendo um paralelo entre a Terra e Júpiter. Mas ele respondeu: a vosso globo vem apenas como espírito. O espírito não tem mais sensações materiais.
agora vem outro tópico, estado físico do globo, estado físico de Júpiter. Pode-se comparar a temperatura de Júpiter a uma de nossas latitudes? Não. Ela é suave e temperada, sempre igual, enquanto a vossa varia. Lembrai dos campos elíseos que vos foram descritos. O quadro que os antigos nos deram dos campos elíseos resultaria do conhecimento intuitivo que possuíam de um mundo superior, tal como Júpiter, por exemplo? Do conhecimento positivo, a evocação permanecia nas mãos dos sacerdotes. A temperatura varia segundo as latitudes, como na Terra? Não. É bom a gente pensar isso, né? Que nem sempre a gente já está tão acostumado com essa questão de ter variação de temperatura, de ter as estações, mas dependendo do planeta em questão, pode ser tudo bem estável, assim, né? Tem um livro que fala sobre um planeta, só que eu não tô me lembrando do nome. Alguma coisa de Acarte, mas que lá também não tinha essa temperatura, essa variação de temperatura como aqui, né? Conforme nossos cálculos, o Sol deve parecer aos habitantes de Júpiter sob um ângulo muito pequeno e, em consequência, dar-lhes pouca luz. Pode dizer-nos se a intensidade da luz é ali igual à da Terra ou se é menos forte? Júpiter é envolvido por uma espécie de luz espiritual que mantém relação com essa essência de seus habitantes. Olha que bonito! Uma espécie de luz espiritual que mantém relação com a essência de seus habitantes. Ou seja, provavelmente até a essência dos habitantes ajuda a iluminar o planeta. E isso é totalmente possível, né? Porque, imagina, lá é uma matéria mais sutil. A luz grosseira de vosso Sol não foi feita para eles. Há uma atmosfera? Sim. A atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Não, os homens não são os mesmos, suas necessidades mudaram. Existem água e mares? Sim. A água é formada dos mesmos elementos que a nossa? Mais etérea. Sim, só que mais etérea, né, nesse caso. Há vulcões? Não, nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá a natureza não teve suas grandes crises, é a morada dos bem-aventurados. Nele a matéria mal existe. As plantas têm analogia com as nossas? Sim, mas são mais belas. Estado físico dos habitantes. A conformação do corpo dos habitantes guarda relação com o nosso? Sim, é a mesma. Pode dar-nos uma ideia da sua estrutura comparada à dos habitantes da Terra? Grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como um molde do seu espírito, belo onde ele é bom, o envoltório é digno dele, não é mais uma prisão. Essa questão dos corpos serem maiores eu também imagino que deve ter a ver com a gravidade, né? Quanto maior a força da gravidade, mais você vai ser puxado para baixo, então é mais difícil crescer, né? Se a coisa tá mais livre, tá mais solta, acho que faz sentido os corpos serem maiores, mais expandidos, né? As árvores mais altas. Lá os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos. Eu não sei o que é diáfanos. Foi essa palavra que eu ia pesquisar e não pesquisei. Segundo o dicionário informal, translúcido é aquilo que permite a passagem de luz sem que se veja o que está por trás dele. Então você não vê o que está por trás. Já diáfano, adjetivo transparente que possibilita a passagem de luz através da sua massa compacta sem que haja prejuízo na percepção das formas dos objetos. Bom, voltando. Os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos. Há uns e outros. Um
Uns têm tal propriedade, outros têm outra, conforme sua destinação. Concebemos isso para os corpos inertes, mas nossa questão refere-se aos corpos humanos. A resposta: o corpo envolve o espírito sem o ocultar. O corpo envolve o espírito sem o ocultar, como um tênue véu lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores, o invólucro grosseiro oculta o espírito a seus semelhantes. Mas os bons nada têm a esconder. Podem ler no coração uns dos outros. O que aconteceria se assim fosse na Terra? Porque aqui a gente não vê o espírito, os nossos corpos mais sutis, né? Mas aqui na entrevista está falando que... Aqui, ó. O corpo envolve o espírito sem o ocultar. Como um véu lançado sobre uma estátua, imagina. Você está conversando com a pessoa, você também está vendo o espírito. Os bons nada têm a esconder. Imagina como seria se fosse assim aqui, né? Há sexos diferentes? Sim, há sexo por toda parte onde existe a matéria. É uma lei da matéria. Qual a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal, como aqui? Puramente vegetal, o homem é o protetor dos animais. Foi-nos dito que eles absorvem uma parte de sua alimentação do meio ambiente, do qual aspiram as emanações. Isso é exato? Isso é certo? Sim. Comparada à nossa... no caso, então, eles vivem um pouco de luz também, né? O que a gente entende como viver de luz, né? Mas, na verdade, né, tem energia e tudo. Isso nos mantém vivos e conscientes, com certeza, né? Comparada à nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? Mais longa. Qual é a duração média da vida? Ele respondeu: como medir o tempo? Não podes tomar um de nossos séculos por termo de comparação? Creio que mais ou menos uns 5 séculos. Creio que mais ou menos 5 séculos. Eu acho que aqui é uma questão de equivalência, né? Mas eu também imagino que a percepção de tempo deve ser diferente também. Quanto mais denso, quanto mais gravidade, eu acho que mais arrastado a gente tem a impressão de que o tempo é. Quando a coisa fica mais sutil, imagina que a coisa flui assim. Tem a impressão de que é mais rápido. Não sei, né? O desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso? Resposta: o homem, a consciência, o ser, né, conserva a sua superioridade. A infância não comprime sua inteligência, nem a velhice a extingue. Eu imagino que daqui a uns bons anos, com certeza isso já acontece em outros lugares também, que a infância vai acabar acabando. Eu imagino assim que à medida em que as consciências vão evoluindo mais, a infância tende a ser menor, ou quase nula. Eu imagino que a infância passa a ser mais biológica do que consciencial, porque o que define uma criança, né? Você chega... Tem esse lado que a gente pensa, né? Tem esse lado que a gente percebe que muitas crianças são mais sensíveis, né? Tem um parapsiquismo mais aflorado, algumas realmente vêm com lembranças de outras vidas, né? Tem casos e casos, mas muitas vezes a gente chega assim, passa a infância, passa a adolescência, meio sem saber o que está acontecendo, sem saber de onde que veio, né? Até a idade adulta, né? Vive a vida toda assim.
sem estar entendendo muito, né, de onde que veio, para onde que vai. Mas isso se deve a o que a gente chama de amnésia reencarnatória, né? Que a gente esquece e vive a experiência, né? E vive a experiência aqui ou em lugares parecidos com esse. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o nível de maturidade, ou então até da necessidade também né, do foco da experiência. Mas eu imagino que quanto mais madura a consciência, quanto mais evoluída, eu acho que a necessidade disso vai se perdendo. E eu tive uma experiência em que eu interagi com uns seres que eu não sei se isso foi no futuro, se isso foi no passado, se isso foi em outro lugar. Mas eu imagino que em algum momento isso será, aqui. E eu vi umas crianças que, assim, elas estavam em corpos de crianças, mas eu percebi claramente que elas tinham uma expansão consciencial, elas tinham um nível de lucidez muito alto, que não é comum de se encontrar nas crianças que a gente lida aqui nesse planeta, nesse momento, né, nessa dimensão. Inclusive, essa experiência está lá no Exoconsciência. Em um dos últimos relatos, eu sempre deixo o link aqui embaixo, eu sempre deixo ele com preço bem acessível, mas tem como você começar a ler de forma gratuita, e se você gostar, você adquire, né? Mas, continuando, estão os homens sujeitos a doenças? Não estão sujeitos aos vossos males. A vida está dividida entre a vigília e o sono, entre a ação e o repouso. Adoro essas respostas. É uma coisa muito mais assim, muito mais lógica, né? Não é tipo entre o trabalho e a preguiça. Entre a ação e o repouso. Gostei. Poderia dar-nos uma ideia das diversas ocupações dos homens? Seria preciso dizer muito. Sua principal ocupação é encorajar os espíritos que habitam os mundos inferiores a perseverarem no bom caminho. Não havendo entre eles infortúnio a aliviar, vão procurá-los onde existe sofrimento. São os espíritos bons que vos sustentam e vos atraem ao bom caminho. Ali se cultivam certas artes, lá elas são inúteis. As vossas artes são brinquedos que distraem vossas dores. Acho que isso é relativo, né? Depende ao que se está referindo como arte, né? Por quê? Por exemplo, até a arquitetura, se aquelas imagens forem reais, eu encaro aquilo como arte também. É uma produção em que algum ser se expressou, né? Mas eu acho que realmente depende do tipo, mas a resposta está aqui que elas são inúteis, né? A densidade específica do corpo humano permite-lhe transportar-se de um lugar a outro sem ficar como aqui preso ao solo? Sim. No caso, então, estou falando que é permitido fazer esse transporte de um lugar ao outro sem ficar, como a gente fica aqui preso ao solo. Como é mais sutil, né? Em alguma parte, eu não sei se está na parte que eu vou ler aqui hoje, mas quem quiser olhar mais tem mais informações, né? Nessa questão que fala de vegetação, ou então de deslizar sobre o solo, em dimensões mais sutis, a gente já consegue fazer isso aqui também, né? Experimenta-se ali o tédio e o desgosto da vida. Não, o desgosto da vida não provém senão do desprezo de si mesmo. Sendo menos densa do que os nossos, o corpo dos habitantes de Júpiter é formado de matéria compacta e condensada ou de matéria vaporosa? Compacta para nós, mas não seria para vós. É menos condensada, menos densa, mais sutil, né? O corpo, considerado como feito de matéria, é impenetrável? Sim. Essa questão de matéria é muito relativa, né? Como a gente está nessa dimensão mais densa, a gente acha que só isso aqui é matéria. Mas há relatos, assim,
Eu mesma já tive experiência em que eu estava projetada, mas as coisas também são sólidas. Existe matéria, só que numa vibração diferente. Não é que existe matéria somente aqui, né? Então, compacta para nós, mas não seria para vós. É menos condensada, mas ainda assim é algo, né? É algo sólido. O corpo, considerado como feito de matéria, é impenetrável? Sim. Seus habitantes têm uma linguagem articulada como a nossa? Não. Entre eles a comunicação de pensamentos. A segunda vista é, como nos disseram, uma faculdade normal e permanente entre vós? Segunda vista, no caso, é clarividência, né? Sim, o espírito não tem entraves, nada se lhe oculta. Essa galera que eu vi nessa experiência, que eu falei um pouquinho aí pra trás, deu pra ver claramente também que eles eram clarividentes. Então eu imagino que à medida que vai evoluindo, isso é algo natural, assim. Se ao espírito nada se oculta, conhece, pois, o futuro? Referimos-nos aos espíritos encarnados em Júpiter. O conhecimento do futuro depende da perfeição do espírito. Tem menos inconvenientes para nós do que para vós. É-nos mesmo necessário, até certo ponto, para realizações de missões que devemos executar, mas daí a dizer que conhecemos o futuro sem restrição, seria colocar-nos na mesma posição que Deus. Podeis revelar-nos tudo quanto sabeis sobre o futuro? Não. Esperar até que tenhas... eu vou ler tenhas, porque eu não tenho um i ali no meio que eu não sei pronunciar. Esperar até que tenhas merecido sabê-lo. Comunicai-vos com outros espíritos mais facilmente do que fazeis conosco? Sim, sempre. Não existe mais a matéria entre eles e nós. A morte inspira o horror e o pavor que provoca entre nós? Por que seria apavorante? O mal já não existe entre nós. Só o mal encara o seu último momento com pavor. Ele teme o seu juiz. Em que se transformam os habitantes de Júpiter após a morte? Crescem sempre em perfeição, sem mais terem que sofrer provas. Continua, né, numa dimensão mais sutil, imagino. Não haverá em Júpiter espíritos que se submetam a provas para cumprirem uma missão? Sim, mas não se trata mais de uma prova. Só o amor do bem os leva a sofrer. Podem falir em suas missões? Não, visto que são bons, não há fraqueza, senão onde há defeito. Poderias nomear alguns espíritos habitantes de Júpiter que cumpriram uma grande missão na Terra? São Luís. Poderias indicar outros? Que vos importa? Há missões desconhecidas que não têm por objetivo senão a felicidade de um só. São por vezes maiores e são mais dolorosas. Eu acho interessante porque nem tudo ele responde ou rende o assunto, né? E realmente eu acho que assim, não, tem hora que falar demais até atrapalha, né? Então por hoje eu vou ficar por aqui. Já foi bastante coisa, mas se você ainda ficou curioso para saber mais, né, para entender mais sobre isso, eu recomendo que você acesse o PDF, baixe, porque tem bastante coisa. Eu não li a edição inteira, fiz a pesquisa direto nesse tópico, mas com certeza tem bastante informação. E quanto mais a gente aprender, né, quanto mais a gente buscar, mais a gente se informar, mais a gente vai expandindo, abrindo as possibilidades pra gente aprender ainda mais, né? Se você gostou, tiver alguma ideia, um comentário, uma sugestão, sinta-se à vontade para deixar o comentário aqui embaixo. E também, se tiver achado legal o conteúdo, deixa o like, que assim o YouTube mostra para outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Obrigada por ter chegado até aqui e até a próxima!